Você está ouvindo Modéstia à Parte. E aí, Brasil, e aí, ouvintes, tudo bom? Quem fala com vocês é o Claudio em mais um episódio do Modéstia à Parte, o podcast onde eu vou te falar sobre produção de cursos online, marketing digital e educação na internet, mas sobretudo o que vier aqui na minha cabeça. E hoje veio na minha cabeça, cara, de montar aqui a estrutura, trazer aqui a câmera da minha prima Tiele, que ela é fotógrafa, empreendedora, especialista em comunicação visual. E eu trouxe aqui pra gente bater um papo justamente sobre isso, como você vai representar a sua marca por meio das suas vestimentas, das suas fotos, da sua comunicação visual, né? Senhoras e senhores, com vocês, Tiele Modesto. Olá, pessoal. Prazer, Tiele Modesto, né? Modéstia à parte, sou uma pessoa modesta. Ela é da família Modesto, rapaziada. Aqui muita gente confunde e acha que a gente é irmão, sabia? É verdade, é verdade. Inclusive, quando eu tava lá em Brasília, perguntaram pra minha tia assim, nossa, mas onde que tava a sua filha, né? Porque a gente não vê, ela mora em Curitiba dela. Não, é minha sobrinha. Exatamente, o pessoal acha que a gente é irmão, na verdade a gente é primo, né? Só que, cara, a gente é muito parecido, querendo ou não. Acho que é muito sincronizado as coisas, né? Com certeza. E especialmente quando a gente tá falando das nossas áreas de trabalho, né? Você puder chegar um pouquinho mais pra cá, por favor? Só pra... Beleza? Quando a gente tá falando das nossas áreas de trabalho, cara, essa imagem maravilhosa que você tá vendo aí é cortesia da Tiele. Tiele trouxe a câmera dela aqui, cara. Como é que tá a configuração aqui, Tiele? Explica pro pessoal. Puxa, eu não sei, não tô chegando. Ah, tá, entendi. Tá bem distante, mas ó, a gente tá aqui, ó. A gente pegou ele numa bancada, a gente tá aqui na mesa da casa da minha avó, cara. Estamos aqui tomando um cafezinho, tomando água com gás. E a gente pegou um banquinho que tava sobrando aqui, né? Ideia do Cláudio. Foi. Criatividade, demais. É engraçado porque, até falando um pouquinho da questão da gente ser parecido, a gente meio que sincroniza as nossas coisas meio que na época. Por exemplo, teve uma época que eu queria fazer sociologia, só que assim, tipo, eu não segui essa área. Ele se formou. E assim, a gente nem tinha comentado sobre, né? Sim. Isso é muito louco. Aí depois começamos na fotografia. Meio que sincronizou, né? Tipo, nossa, foi muito engraçado. E eu acho que a gente é bem parecido, assim, em muitas coisas mesmo. Sim, é verdade, cara. Parando pra pensar, é como se a gente fosse aqueles irmãos gêmeos mesmo, sabe? Que mesmo à distância eles vão, tipo, mantendo ali a sincronia. E, cara, que loucura. Mas como é que começou, então, esse seu interesse especificamente pela fotografia e especialmente com a Mood Fotocomunicação, né? Qual é a sua ideia e o seu projeto de comunicação visual que você quer trazer aqui pras empresas, pras pessoas aqui de Curitiba? Então, vamos lá. Na verdade, eu fotografo já há 12 anos, né? Então, eu iniciei, assim, com 13 anos e vim até hoje. E a Mood Fotografia e Comunicação, ela começou no seguinte. Eu estava passando por vários processos, né? Então, eu acho que eu não posso deixar de falar isso, porque a Mood Fotografia, ela traz muito a questão, né? O nosso lema, vamos dizer assim, é resgatar e transmitir essências. Então, ela vem de um processo de autoconhecimento mesmo, né? Foi um processo de um momento muito difícil na minha vida, né? Enfim. E aí eu comecei a fazer terapia e etc. E eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava trabalhar, eu precisava de alguma coisa que eu não só fizesse por dinheiro, sabe? Mas eu fizesse aquilo porque eu sei que todas as tentativas de trabalho que eu tive foram bem frustrantes. Ah, é? Foi demais. Eu tive 2 empregos, né? Tipo, só 2 empregos, gente, pasmem. Mas eu acho que em outras coisas sempre fui lá, vendia coisas, etc. Mas quando eu tive esses 2 empregos de carteira assinada, foram momentos, assim, bem traumáticos. CLT é traumática, né? É um pouco complicado. Mas eu sempre tive, assim, cara, alguém que trabalha, alguém com uma garra muito forte, que tá sempre buscando as coisas. Você falou de 2 empregos aqui, né? Só que são 2 empregos formais, né? Entre aspas. Porque você sempre tava fazendo as coisas, sempre, tipo, buscando essa questão aí da fotografia. Eu lembro da questão dos investimentos também, que você tava ajudando o pessoal. E é isso, mas continua a sua história, desculpa te interromper. Imagina. E aí, então daí, como foi muito traumático pra mim, foi bem difícil, daí fiz terapia e tal, e descobri várias coisas, né? Eu tive um processo de autoconhecimento, assim, bem profundo, porque eu tava trazendo muitas dores, muitas questões, e muita coisa que eu não entendia sobre mim, né? Então,
eu fui vendo, tem muitas pessoas assim que olham pra mim, sério, não parece, vocês já vão entender o que não parece. E eu tive essa questão e tal, até receber a questão, tipo, Tchely, você tem características de autista. Ah, sério? Do espectro autista, né? Que hoje não é mais o Asperger, né? Mas, enfim. E daí aquilo, depois que comecei a pesquisar, na terapia mesmo, né, neuroterapeuta e tal, a gente começou a entender e fazia muito sentido, tipo, não foi só uma coisa assim, não, fazia muito sentido, né, tem uma especialista, enfim. Então, aí eu comecei a entender melhor as questões, o porquê muitas coisas eram muito traumáticas pra mim e pra outras pessoas, tipo, não era nada. E aí, o que aconteceu? Como não conseguia dar certo em trabalhos, né? Porque realmente eu tenho muito essa questão de não só ter um sustento no trabalho, mas de ter algo que me motive, sabe? Que me leve, assim, algo mais profundo. Foi aí que um dos meus maiores incentivadores, né? Meu namorado. Ele... Um abraço, Gui. Aí ele falou... Eu tinha já a câmera lá, daí ele falou, poxa, você mexe com isso há tanto tempo, por que você não tenta, né? Fazia muito tempo que eu não fotografava alguém. Fazia, tipo, muito tempo mesmo. Aí ele falou, não, vamos marcar um dia e vamos fazer. Fiz fotos dele. Cara, nem eu acreditava que eu tinha feito aquelas fotos. Assim, tipo, foi muito natural, foi muito simples, assim. E ele olhava assim, nossa, olha isso, não sei o que e tal. E aí... Daí daí eu mostrei pra minha terapeuta, né? A minha terapeuta também foi uma outra maravilhosa incentivadora que... Aí ela me chamou, assim, pra perto. Ela falou, não, você vai ser a fotógrafa oficial do Siga Transformando, que é o... Que é a empresa dela. A empresa dela. Nossa, maravilhoso. E até hoje a gente tá junto, assim, vou lá nos eventos dela, nos workshops, é maravilhoso. E eu fiz as fotos pra ela. E as fotos pra ela... Foi aí que eu descobri a Mood. Aí agora vem a outra questão, que foi o seguinte, eu fiz as fotos pra ela, tava um dia maravilhoso e em tudo, assim, tipo, tava muito, muito legal. E daí quando eu mostrei a parte final, né, já no pós-processamento, ok, tudo certo, ela falou, meu Deus, você conseguiu pegar toda a essência e você conseguiu colocar na foto. Cara, que massa. E daí eu parei, assim, pra pensar, eu falei, cara, como que eu fiz isso, né? Tipo, eu não sabia que eu tinha uma percepção tão aguçada para as coisas, mas eu sinto muitas coisas, né? Eu sou muito mais aberta a sentir as informações, assim. Porque quando eu vou conhecer alguém, eu até costumo falar, quando eu vou conhecer alguém ou conversar com alguém, eu vou muito crua. Geralmente tem pessoas que já vão com reserva, já vão com um conceito formado de alguma coisa, ou assim, não posso falar tal coisa. Só que eu sou muito manezinha às vezes, então eu vou muito crua. Então eu acho que é por isso que eu consigo pegar muita informação, mesmo sem entender que aquilo ali causa alguma coisa, sabe? Sim. E aí eu parei pra pensar e comecei... Cara, eu vou pesquisar, vou começar a me aprofundar na neuropsicologia, psicologia das cores, tudo que o nosso sistema límbico absorve de informação, de sentimentos. Comecei. E, cara, que legal, que é interessante, assim, você trabalha com fotografia, com representação de marcas, só que olha só o ramo que você está estudando. Psicologia, neuropsicologia, algo completamente, assim, que o pessoal acha que não tem nada a ver... E você trouxe aqui para mostrar que... Exatamente. Não, eu ainda não expliquei exatamente a Mood, mas eu tô contando a história, mas depois você vai entender. É uma coisa que eu gosto muito, sabe? E eu ficaria horas falando. Então, daí eu comecei a estudar bastante sobre isso, né? E comecei a entender, cara, tipo, o que eu já sabia é algo que já tem, tipo, uma prova científica, né, daquilo e tal, e eu não percebia isso. E aí, ficou, tipo, daí começou a vir as ideias, eu creio, assim, que Deus, eu acredito em Deus, né, eu creio em Deus, então que Ele foi direcionando muitas coisas, todas a logo que foi feita, as cores que são da Mood, tudo, assim, tipo, foi um direcionamento, e aí, foi indo, cara, daí eu fiquei pensando, transmitindo essência,
Antes era transmita a sua essência, né? Tipo, eu vivia falando, mas tá, como que a gente vai transmitir uma essência de uma pessoa que às vezes nem sabe o que tá acontecendo, quem ela é direito, né? Sim. De fato. E aí começou a vir a Mood, começou a vir a ideia da Mood. Tipo, nossa, resgatar e transmitir a essência. Então tá, primeiro eu preciso descobrir, a gente vai entender qual que é a essência. Porque às vezes o cliente fala, eu preciso de uma foto tal jeito. Sim. Olha que é uma foto igual e às vezes ele manda uma, não... Vamos fazer igual esse cara aqui e tal. Exatamente. E às vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Exatamente. Então aí vem o processo, antes que hoje eu chamo de análise de coerência. Hoje na Mood, para resumir, antes de explicar essas coisas, a Mood, nós trabalhamos da seguinte forma. A gente faz pesquisa antes, eu tenho uma conversa profunda mesmo com o cliente. Então ele precisa estar ciente que ele precisa estar aberto. É quase que uma terapia mesmo. E aí, a partir daquilo, a gente faz uma análise, faz pesquisas, tudo para enquadrar a fotografia no perfil dessa pessoa. Tipo, saber quem é essa pessoa e trazer, tá, vamos fotografar e vamos ser assertivos na comunicação. Então, tudo vai comunicar, desde a roupa, do cabelo, do cenário, a pose, o ângulo da câmera. Então, tudo a gente vê antes, a gente faz um combão assim. É tipo, no mundo dos negócios a gente chama de uma reunião de diagnóstico, isso, né? Porque você tem esse primeiro contato com o cliente. E, cara, que interessante saber que o processo que você leva o cliente, a jornada do seu cliente, é muito parecida com a sua jornada para a criação da Mood. Porque houve primeiro um processo de autoconhecimento, de honestidade ali com você mesma, de se olhar no espelho ali e aos poucos ir florescendo essa sua essência por meio da Mood. E isso você leva os clientes também, o processo, a transformação que você gera é justamente essa. Cara, muito interessante saber que a história da Mood é como se fosse assim um protótipo para o modelo de produto da Mood. Muito legal. E é uma coisa assim que eu sempre falo, ninguém transmite o que não é. A pessoa, ela pode se mascarar, ela pode se vestir de uma forma que ela viu legal, mas ela vai transmitir o que ela é. Ninguém transmite o que não é. Então, eu acho que para eu conseguir levar o meu cliente a essa descoberta, a essa jornada mesmo, eu precisei passar antes. Eu não gosto de, trazer uma coisa que eu não vivi. Né? Claro, a gente tem as teorias, a gente entende muita coisa, né? Estuda muita coisa, mas nada melhor do que ajudar alguém com a sua própria experiência, né? Nossa, Tchelle, perfeito, maravilhoso. Porque olha só, uma coisa que eu percebi bastante lá no curso de Sociologia, né? Que o pessoal, eles vivem muito de conceitos. E o conceito em si, ele não tem uma existência própria, né? O que tem a existência própria é a experiência comum, é o mundo real. A gente está aqui no mundo real que a gente tenta encapsular, de certa forma, certos aspectos dessa experiência caótica e louca que é existir por meio de conceitos. Só que tem gente que só começa a pensar no mundo dos conceitos, sabe? Então esquece da experiência real, esquece da vida real. E tem ainda mais o movimento relativista. Aí eles estão, cara, tá incoerente aqui o conceito com a experiência. Então o que eu tô vendo aqui não é o que eu tô passando, não é o que eu tô vivendo, que eu tô sentindo. Então eles partem do princípio que a experiência não existe. Então o conceito é o real. Só que ao contrário, o conceito não existe. O que existe é a experiência. Nossa, é incrível. Eu falando da questão de sociologia, eu já estava falando, eu vou precisar comentar isso. Porque, por exemplo, existe um movimento cessacionista, né, que na Bíblia, vamos trazer para esse papo porque eu lembrei, que falam que os dons do Espírito Santo, né, os dons, enfim, não existem mais, porque cessou de falar na Bíblia. É muito parecido. Só que a conclusão que a gente chega é porque a Bíblia não fala, mas não é porque ela não fala que não existe mais. E aí, o que acontece? A conclusão a pessoa, ela acha que uma coisa acabou porque não está escrito, ou seja, não está na teologia, ali, na teoria escrito, mas não quer dizer que cessou. Então, é falta de experiência da pessoa, entender? Exatamente. E você vai, tentando se dobrar para caber aqui naquele conceito, só que você está sendo desonesto com você mesmo, porque o Espírito Santo com certeza já agiu na sua vida, com certeza você já percebeu isso, só que você tá, não, mas o conceito aqui tá fora. Só o que tá escrito aqui. Exatamente. É muito legal. E
E é exatamente isso. Eu acho que toda a experiência, eu tenho algo muito profundo com a Mood. Eu busco trazer essa questão de servir, amar e servir com a Mood. Porque em todo o processo eu busco o seguinte: eu entendo que muitas pessoas já não acreditam em si própria. Muitas pessoas, para iniciar um negócio, empreender, precisam, às vezes, de uma afirmação de outras pessoas e, às vezes, não tem isso. E daí acaba se desencorajando. A Mood é aquela empresa que vai acreditar na pessoa independente, né? Que vai acreditar, primeiramente, na essência dessa pessoa, independente do que ela fez, do que ela é nesse momento, mas que a gente vai ali acreditar e vai resgatar aquilo ali que está adormecido dentro dela. Né? Por isso que eu falei, as conversas são muito profundas. Então, eu trago algumas coisas sobre a psicologia mesmo, né? Que seria os traços de caráter. Então, a gente começa a avaliar aí, tipo, que existe desde a mielinização da criança lá, né? Na barriga da mãe até os 6 anos. 6 anos é formado alguns traços. Então, de acordo com esses traços, né? A pessoa, ela vai sendo moldada, né? Sim. E daí a gente começa ali mais com a história da pessoa, né? Então, a gente cava fundo mesmo, sabe? É um processo, assim, muito legal para a própria pessoa. Exatamente. E você traz justamente o que a pessoa quer ver. O que melhor, o que ela precisa ver. Talvez não seja o que ela quer, falar tipo, vamos tirar uma foto profissional aqui pro meu LinkedIn, vou fechar os braços aqui. Só que, a foto pode ficar boa, pode ser a câmera boa aqui com a imagem, só que a essência mesmo das coisas, cara, você só vai pegar se você abrir esse processo com a pessoa, abrir o jogo, né, digamos assim. E quando a pessoa vê, e esse é o diferencial da Mood, né? Eu vejo, quando a pessoa se vê na câmera, ali se vê nas fotos, ela se vê a si mesma, tipo, de um jeito assim, tipo... Exatamente. Eu até uso o processo de mentalização, de hipnose, não é nem mentalização, mas de hipnose, assim, pra pessoa estar na hora da foto, totalmente assim, tipo, tranquila, relaxada, sabe? Sem pressão, sem nada. É até um processo, assim, pra pessoa ficar mais tranquila, né? Na hora da gente fazer as fotos. E eu busco, nessa questão, quando a gente vai falando ali pro cliente, enquanto ele tá nesse processo, né, de relaxamento total, a gente vai buscando, vai trazendo a memória, quem foi aquela pessoa lá, criança, quem foi depois e tal, e o futuro, onde ele quer ir, pra ele se enxergar agora nesse futuro. Cara, totalmente muda, até o semblante, assim, o olhar da pessoa parece que vem garra, assim, tipo, na pessoa, nossa, eu já estou aqui, sabe? Sim. Essa é a real proposta, assim, tipo, de fazer a pessoa, ela... e se enxergar onde ela quer estar. E aí, entra os 3 pilares da Mood, né? Que é o propósito, né? A coerência e a intenção. Então, nessa conversa profunda que a gente tem pessoalmente com o cliente, a gente traz essa questão do propósito. E é muito incrível que quando se inicia, desde o momento que a pessoa, não, eu quero fechar e já iniciar esse processo... coisas começam a acontecer de forma que a pessoa, ela automaticamente vai entendendo, vai começando a entender o propósito dela, muitas vezes, ou se já sabe, vai tendo mais insights. Eu vejo muito que é Deus, sabe? E aí, quando a gente chega nessa parte da conversa, até tive um cliente que falou, nossa, se você me perguntasse qual que era o meu propósito, sei lá, horas atrás, eu não ia saber, mas eu acabei de receber uma mensagem aqui que, nossa, me deixou muito feliz, agradecendo na época que eu fui professor e tal. Daí eu falei, gente do céu, né? E então a gente procura descobrir o propósito ali nessa conversa. Depois que a gente entendeu o propósito da pessoa, que às vezes a pessoa não sabe, a gente começa a nivelar o nível de coerência. No que ela está, como ela está hoje, seja na posição na vida dela mesmo, nos pensamentos dela, na imagem dela, nas roupas, enfim, tipo, em tudo a gente entende, né? Então a gente faz esse nivelamento de coerência e depois desse nivelamento de coerência, a gente começa a entender, eu preciso, então a gente vai precisar mudar nisso aqui, vai acrescentar isso aqui, né? Pra vida dela, não só na fotografia, mas pra vida dela. Então, aí começa o processo de intencionalidade, que a pessoa
ser intencional no se vestir, ser intencional no levantar da cama, no dia a dia, ser intencional para fazer alguma coisa. Então, eu já começo o processo de mentoria também para ajudar na questão das roupas, na questão do que vestir, em quais situações, quais ocasiões, como descobrir a essência e transmitir ela através da roupa também, da vestimenta. Então, é meio que tudo na comunicação visual, sabe? E daí, tendo esses 3 pilares, né? Claro que o último pilar que a gente segue, ele vai ser um acompanhamento, né? Com a pessoa ali. Mas esses 2 a gente aplica já na primeira sessão de fotografia, né? Hoje eu tô buscando fazer esses acompanhamentos de meses, né? Até para alimentar a rede social dessas pessoas, né? Do empreendedor. Então, daí, durante esse tempo, a gente vai acompanhando, vamos tendo o processo de mentoria para ir ajudando e etc. Mas é uma coisa, assim, muito gostosa. Eu entendo que a experiência é uma das coisas que a gente leva. São marcas muito profundas, né? Sim. O resultado final é ali, a foto editada e tal. Isso vai ser apenas uma lembrança de tudo que ela vivenciou ali naquele processo fotográfico. Porque, cara, eu tô vendo aqui, quando a pessoa contrata a Mood, ela não tá contratando só um ensaio. Não. Eu tô vendo aqui, cara, que tem de tudo, entendeu? Tipo, junto ali, ela tá contratando quase que uma terapia, né? Quase que. Um processo ali de autoconhecimento e tudo. E que interessante que você falou disso, que você entra pra adicionar as coisas, mas dentro daquilo que o cliente já apresentou para você. Não é como se você trouxesse, sei lá, ideias de fotos que não cabem nessa pessoa, sabe? Você tem a experiência, você tem um senso estético para saber o que vai se encaixar especificamente nessa necessidade, né? Exatamente. E até porque eu acredito muito como eu me senti presa muitas vezes por não conseguir ser quem eu sou, né? Por essa repressão, assim, tipo, você tem que ser dessa forma e pronto, acabou. Eu não quero que ninguém seja assim, ninguém passe por isso. Sim. Então, tipo, a gente tem essa liberdade de ser quem somos, né? Até porque eu creio que Deus, ele deu a essência para cada um, conforme o que ele achou melhor, e cada um é diferente. Essência já diz, né? Aquilo que te difere, né? Então, se há algo diferente de você, por que não transmitir isso, né? Por que ficar preso numa caixa? Por que ficar tentando se encaixar num lugar, ou em algo, ou em alguma coisa que te machuca? Né? Porque enquanto a gente não se coloca totalmente pra fora e tipo, quero me encaixar isso aqui pra ter tal pessoa perto, não vai rolar, a tua vida vai ficar parada. Todos os teus sonhos que você quer atingir, vão atingir na força, assim, da porrada, né? E muitas vezes não precisa ser assim. Pode ser um processo leve, pode ser um processo tranquilo. Claro, dificuldades, empreender é uma das coisas que ela vem junto com o autoconhecimento. Sim. Porque o empreendedor, ele cresce junto com a empresa. A empresa é um reflexo do empreendedor. É um processo, assim, claro, tem dificuldades, tem isso, mas não precisa ser pesado. Né? Não precisa você chegar no final do dia e falar, meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho. Sim, com né? certeza, com certeza. Então, eu acredito muito nisso, né? De você ser o que você é em todos os sentidos, em todos os lugares, principalmente nas fotos. Você não precisa se esconder. Né? Eu costumo entender que quando a pessoa, ela mascara muito, quando a pessoa ela quer se enquadrar em um padrão, ela tem muitas coisas que ela tem medo de colocar pra fora. E não tem essa necessidade, tá tudo bem, né? Todo mundo tem seus monstros, né? Essas questões, mas você pode se enxergar na sua melhor forma. Sim, né? Com certeza. E isso que você falou justamente, né, da repressão. Tem gente que quando vai pra internet, vai pro mercado digital, cara, tá apresentando ali uma máscara 100% diferente do que a pessoa é na vida real. E isso é algo que machuca o mercado digital em si. Eu vejo assim, cara, o tanto de gente que a gente vê aí, cara, postando umas fotos postando foto de carro que ele não tem, postando sei lá o que, promessas absurdas. Você vai ficar rico aqui, cara, em 4 dias, vendendo aqui com essa técnica aqui de criar uma casa em 5 segundos, entendeu? Só pensa. Só pensa, exatamente. E, cara, um pouco dessa máscara, eu não sei se você tem LinkedIn, se você usa o LinkedIn.
Vou falar mal do LinkedIn aqui e todas as pessoas que estão no LinkedIn, eu inclusive estou no LinkedIn. E você tá certa. Pessoas que não usam o LinkedIn estão certas, porque, cara, se você quer ver o que a gente tá falando aqui, o contra-exemplo do que a gente tá falando aqui, o exato contrário de pessoas assim sendo reais, sendo verdadeiras, vá no LinkedIn que você vai encontrar todo mundo falando falso, todo mundo falando com um profissionalismo assim, cara, tipo, quase supersticioso, sabe? Um profissionalismo na fala, assim, cara, eu nunca... Um brother meu... Não, eu não vou falar não. Deixa quieto, moleque, eu ia falar um negócio aqui, velho, não. Deixa quieto. Mas o... enfim, ele é que eu vou falar. Uma pessoa veio falar comigo e pelo LinkedIn. Só que ela falou comigo de um jeito, velho, que tava falando, tipo, com o príncipe da Inglaterra, entendeu? Aí eu falei, cara, tipo assim, eu acho correto me tratarem desse jeito, sabe? Eu acho... Eu mereço. Eu não acho errado, mas, cara, olha, a gente tem uma intimidade mínima ali pra você, sacou? Claro. Tipo, poder falar comigo do jeito normal, entendeu? Enfim, mas, cara, se você quiser ver o contra-exemplo, né, do que a gente tá falando aqui, abra seu LinkedIn agora e dá uma lida ali. Poxa. Eu conheço, pra te contradizer um pouquinho, eu conheço uma pessoa. Uma pessoa que ela é o que ela é no LinkedIn. Meu amigo, Rodrigo. Cara, Rodrigo, parabéns. Cara, exatamente. O que ele é no LinkedIn, ele é mesmo. Eu até tenho, assim, tipo, meu Deus, como um exemplo, assim, a seguir de disciplina, de profissionalismo mesmo. O cara estuda e tal. Tô falando muito bem de você, desculpa. Mas ele tem... Nossa, meu Deus, curso direto e vai. Eu acho que quando a pessoa ama o que faz, né? Tipo, ele é da área de marketing, né? E vendas. Então, inclusive, fiz uns vídeos pra ele, né? Massa. Bem legal. Eu tenho certeza, se eu posso falar, ele é o que é no LinkedIn, pessoalmente. Sim. É claro, a gente não vai... certas coisas... a gente não vai... certos momentos, sei lá, por exemplo, uma conversa que eu tenho aqui com a Tiele... sei lá, a gente conversando aqui não é a mesma conversa que eu vou ter com meu pai, por exemplo, entendeu? Só que sou eu mesmo, tipo, independente da situação. Exato. Não é uma máscara social, né, digamos assim. São adequações ao momento e às pessoas, né, ao assunto, né? Então, isso tá tudo bem. Mas inclusive quando eu entrei no LinkedIn, eu percebi essa questão das pessoas se mostrarem muito, assim, tipo, eu sou culto, eu sei, eu faço isso e não sei o quê. Cara, eles usam português ali que parece que é o Machado de Assis, tá ligado? Cara vive no século passado ali escrevendo. Vós sois, aí ele fala coisas, tá ligado? Tipo, mano, parem. Simplesmente parem. Não seja. Não seja isso. Ai, gente, brincadeiras à parte, mas é muito real isso. Por exemplo, agora vamos lá. Eu chego pra você e começo a conversar com você. Mas eu não sei se você já conversou com uma pessoa assim, eu já. Mas a pessoa, ela tá cheia, assim, tipo, meio que querendo não dar muita informação. Ou se dá informação, é uma coisa assim, tipo, tô com medo. O que essa pessoa... Ou tá desconfiado de você de alguma forma. Sim. Especialmente no mundo do trabalho, né? Tipo, nossos, entre aspas, concorrentes, assim. Que os caras acham, velho, que eles têm ali o segredo absurdo, né? Do mundo, assim. Da vida. Então é engraçado, eu lembro daqueles filmes antigamente que batiam naquela coisa, qual é o sentido da vida? E ninguém sabia, a pessoa tem o sentido da vida dela. Tem ali pra ela, velho, ela tem a frase mágica ali que vai te fazer lucrar 4 milhões em 5 dias. Ai. Então tá, você conversando com uma pessoa, você tá, além dela não estar permitindo que você entenda ela, né? Ela tá te barrando de conhecer, de saber realmente se ela é uma profissional boa ou não, né? Então, por exemplo, agora vamos trazer para o Instagram. Quando eu vejo uma foto, né? Uma foto, uma arte ali que foi feita, design, enfim, identidade visual. Aquilo é uma coisa, claro, a pessoa tá me mostrando ali o profissionalismo dela e tal. Mas quando a pessoa ela está totalmente aberta, tá mostrando quem ela é, a história muda. Pelo seguinte, o cliente,
hoje os clientes eles não te procuram apenas pelo profissionalismo. Eles te procuram pelo atendimento, por quem você é, pela experiência que você traz. Eles te procuram pela tua influência, né? Aquilo que você vive. Então, ela se identifica com você e ela vai te procurar. Se você não traz essa identificação, raramente você vai conseguir até o engajamento, né? No Instagram. Então, agora imagine, você entra no Instagram, você não... Tipo, a pessoa entra no teu Instagram, não tem stories nem nada. A primeira impressão é que fica. Se você tem uma imagem, uma foto que tá longe da realidade dela ou longe da realidade do mundo, a pessoa ela vai já ter reservas com você, porque você não tá sendo transparente com ela. Então, a partir do momento que você transmite o que você é na foto, seja em pose, seja em tudo, assim, e da forma correta, com os detalhes corretos, você traz segurança para a pessoa falar: nossa, olha essa pessoa, eu vou começar a seguir porque eu quero entender o que ela faz. Não é nem o contrário, tipo, eu vou seguir porque... não sei. Até... Às vezes não é nem o conteúdo, né? Às vezes não é nem tipo, a foto já vai passar o conteúdo completo, Exato. né? O que você faz, como você é, como você trabalha, qual é a sua solução e tudo. E uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Sim. Até porque o nosso cérebro, quando a gente olha, se eu não me engano, que é 1 milésimo de segundo, não sei, menos, eu acho que 10 frações de segundo, alguma coisa assim, até esqueci a palavra, que o cérebro ele já pega toda a informação, né? Tipo, você olha e você já tem em segundos a informação que você nem sabia que você poderia ter. Então, sabe aquela questão, tipo, não fui com a tua cara, não fui com a cara daquela pessoa, com tal pessoa? Porque não é questão de sexto sentido, algo místico. Não, é porque o teu cérebro lá, ele identificou que alguma característica tua, algum gesto teu, algum olhar teu, algo me remeteu a algo que eu já passei no passado, que me gerou algum trauma, que me gerou alguma forte emoção. Às vezes eu posso nem lembrar da situação, mas só por ser parecido com tal situação, a pessoa já vai ter reserva. Sim. Né? Então, assim, por isso que é importante. Eu acho que até essa questão de como a gente faz nicha bastante, né? Porque vai para o público assertivo, aquele público que precisa de você, que precisa do teu conteúdo. Sim. Então, não vai ser... Você não, tipo... Não vai apenas estar nichado, assim, no sentido... eu já tenho... Por exemplo, eu falo de fotografia. Eu já tenho fotografia para empreendedores. Não, só pelo fato da imagem transmitir o que você é, ela vai nichar exatamente para aquilo. Tipo, eu falo de fotografia de empreendedores, mas eu trago essa questão de resgatar e transmitir a essência. Sim. E eu busco passar isso na minha imagem também. Então, a pessoa vai se identificar e já vai ser mais assertivo, né? Isso. Então, como eu costumo falar para os clientes, quando a gente tem essa reunião, fala tudo para a gente ser o mais assertivo possível, né? É aquilo. E isso a gente consegue ver no Instagram da Mood. Se você for entrar aí, embaixo aí vai ter a descrição, no Instagram eu vou te marcar também ali. Você já vai ver que o Instagram da Mood, ele é essa palavra, assertivo. Ele tem poucas publicações, mas são publicações ali, no alvo, entendeu? Tipo, poucas fotos ali, né, ainda, tipo, são alguns trabalhos que você posta, não são todos e tudo. Mas, é claro, é justamente aquela informação essencial que a pessoa precisa para saber o que você faz, com o que você trabalha, quem você é, como você transmite essa transformação na vida da pessoa por meio do seu produto, que são as fotografias. E não só a fotografia, todo esse processo de autoconhecimento que resulta em fotografias boas. Sim, né? Exatamente. A gente tá reformulando ainda algumas coisas, ainda tem trabalhos para postar ali, né? Mas é exatamente isso, a forma de transmitir, a nossa ideia, né? Que a gente quer passar. Que a pessoa, ela não só chegue ali no Instagram e procure uma fotógrafa, né? Mas que você chegue ali e se sinta bem, sinta que ela pode ser quem ela conversar comigo, ou seja, com quem estiver atendendo, entender que ela pode conversar da forma que ela é, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa que ela seja ela. Sim. Simplesmente pra gente só transmitir, né? Os recursos já estão dentro de nós, né? A gente só precisa pegar eles, resgatar eles e colocar ali pra todo mundo ver, né? Que nem aquele episódio lá do Bob Esponja que o Lula Molusco tá ensinando ele a fazer umas artes e tal. Aí tem um bloco ali de mármore, né? Que ele tem que
pra fazer a escultura, né? Aí o Lula Molusco fala bem assim, não, Bob Esponja, a escultura já tá aí dentro. Você só precisa tirar, entendeu? Que bom. Nossa, perfeito. Você só vai tirando ali. E o melhor, o Lula Molusco, ele é um contra-exemplo ali também do que a gente tava falando, né? Porque ele é o cara que gosta dessas aparências. Sim. Ele quer aparecer ali o intelectual, o cara que toca o clarinete, o gênio da arte, que ele faz ali o desenho dele meio, sei lá o quê. Aí ele faz tipo um negócio feio ali com o mármore. E o Bob Esponja não. O Bob Esponja tá vivendo a experiência, ele tá fazendo ali, ele tá se divertindo com o que ele tá fazendo, ele tá sendo ele mesmo. Aí ele só bota ali um negócio, e sai uma obra de arte, né? Cara, perfeito esse episódio, até me passa depois, porque é bem isso, é bem isso. Às vezes a gente se quebra tanto, assim, tipo, a gente quer achar tanta coisa e as coisas, assim, são mais simples. Claro, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Então, todo o processo todo o processo da Mood, são métodos, né, criados, que eu criei. É justamente para ter essa ordem e organização, porque minha mente precisa. É de família isso aí, né? Porque eu também sou do mesmo jeito. Mas, ao mesmo tempo que ele é metódico, ele é muito calmo, né? Ele é simples, ele é... Digo simples no sentido, assim, você tem paz, assim, no processo. Você não precisa estar ali se preocupando toda hora, ou etc. É uma coisa muito boa. Sim, com certeza. E isso vai fluir melhor do que você tentar ficar puxando ali, ficar se esforçando. Assim, se esforçar é bom, é claro, mas ficar se forçando é diferente de se esforçar. Exato. Entendeu? Tem um termo lá que o pessoal sempre fala, né? A gente vê esses filmes aí de luta e tal, os caras falam, try harder, tipo, tente mais forte, né? Só que talvez isso você tentar mais tranquilo. Tipo, try softer, entendeu? Vai tranquilo ali, tenta mais de boas e você vai ver que as coisas vão fluindo bem. Você vai, de certa forma, confiando no processo, respeitando as coisas. E foi o que você falou no começo aqui do episódio, que é esse fluir natural das coisas. Eu e você, a gente entende como fluir de Deus, né? Porque nós somos pessoas religiosas. Mas, é claro, existem pessoas que vão ver como fluir de outra maneira. Assim, eu não consigo conceber o Modesto Studio sem a mão de Deus ali guiando tudo, cara. Especialmente quando se trata da situação financeira, velho. Eu falo que o contador do Modesto Studio ali é Jesus Cristo. Entendeu? Porque, velho, pra fechar, pagar aluguel, pagar o Daniel e ainda sobrar dinheiro pra mim, cara, se isso não é um milagre, eu não sei o que é. Exatamente. Sacou? Sei, nossa, mas é bem isso, gente. A vida do empreendedor é essa, é o fluir ali, você vai se abandonando, entendeu? De certa forma, abandonando aos cuidados de Deus. E ele vai cuidar de você, cara, acredite. Tem aquela frase que muitos crentes usam, né? Que a vida do crente não é um morango. Eu acho que a gente pode usar também, a vida do empreendedor não é um morango. Exatamente. Ai. Mas é bem isso, sabe? Claro, a Mood, ela fez 1 ano agora, dia 20. Né? Tipo, de Nossa, Mood. Parabéns! A gente vai fazer 1 ano de Modesto Studio mês que vem. Nossa, foi perto, né? Do lado. E então, muito no início, né? Claro, muito no início. Então, como todo início tem todas as dificuldades e etc. Mas eu vejo que, por mais que há essas questões, não é um processo pesado, sabe? Isso que é legal falar. Porque, da mesma forma que eu não quero que as outras pessoas tenham esse processo pesado, eu não tô tendo, e é por isso que eu não quero que os outros tenham, sabe? Sim. Então, todas as dificuldades que a gente passou, que já vivenciamos, nunca, tipo, chegou e me apresentou um pensamento, preciso desistir disso. Eu não me vejo em outra área de atuação, questão no sentido profissional, se não for na fotografia. Eu não consigo me ver. Não consigo, tipo, se não der certo, vou tentar. Não dá, tipo, é uma coisa que é meu, sabe? Exatamente. É dentro de mim. E a gente, como eu falei, né, no começo, essa garra, assim, que é própria sua, que eu vejo que eu também tenho um pouco, e que é aquilo, cara, ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo. Exatamente, cara, exatamente. Tem pessoas que pensam, claro, isso é um perfil também dos traços de caráter. Tem um traço, né, que a pessoa ela faz assim: o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer pra não dar errado? Nós já não. O que eu preciso fazer pra dar certo, né? Exatamente. Então vamos, não tem outra escolha. Não tem como dar errado, entendeu? Ou dá certo ou dá certo. Exato. E, cara, Uma opção. Sim, isso é a mensagem que a gente quer passar pra vocês.
como você comunica a sua marca, a essência da sua marca, né, na internet, que com certeza não está distante, não deve estar distante da sua essência como pessoa. Tem que ser uma extensão. Isso, com certeza, uma extensão. E procurar profissionais que sejam transparentes aí com você, que vão justamente entender quem você é, como por exemplo a Tiele aqui em Curitiba, né? Com a Mood Comunicação, ou o Modesto Studio aí em Brasília, se você for precisar da gente, né não? Exato. E, cara, é isso, somos modestos, cara. A família Modesto tá aqui para te ajudar. Eu quero te parabenizar por estar querendo levar o seu projeto adiante. Quero te agradecer muito por passar esse tempinho aqui com a gente. Também quero agradecer a Tiele, cara, por vir aqui passar tantas informações valiosíssimas aqui pro nosso podcast. Valeu mesmo, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui e eu sou uma fã, né? Eu também sou seu fã. Eu sou uma fã, então ver todo esse processo aí, eu sou a prima babona, eu sou. Eu também. É minha irmã gêmea, né, cara? Não tem muito o que fazer, velho. É minha irmãzinha. E como é que o pessoal pode achar você aí no Instagram? Pode ver conhecer mais seu trabalho? O perfil da Mood é Mood, M-O-O-D, fotocomunicação. Só que sem o cedilha e o tio. Fotocomunicacão, assim, né? Beleza? Vai estar aqui na descrição de qualquer forma. Eu vou postar, depois que a gente terminar de gravar aqui, eu vou postar um story falando que a gente montou aqui o podcast. Vai fazer agora e eu vou marcar você também. E vamos ver se a gente consegue tirar uma foto de você também pra gente postar. Falar, cara, a gente teve a ideia aqui, podcast, vamos. E com certeza você vai poder ver o Mood lá, entrando nas pessoas que eu sigo. Você vai ver lá que eu só sigo o cliente do estúdio e alguns familiares próximos e a Mood. Eu sigo a Mood, então dá uma olhada lá. É isso, pessoal. Muito obrigado, Tiele. Até a próxima. Valeu!